uma América Latina unida, ou grande parte dela adotando uma moeda única, aos moldes da União Europeia com o euro. Essa ideia não é de hoje, mas vem se perpetuando com o tempo e ainda divide opiniões. Então, o que devemos esperar de um movimento como esse? Devemos nos alegrar ou nos preocupar com tudo isso? Bom, caso você não me conheça, eu sou o João Liz e geralmente eu venho aqui falar sobre finanças, investimento, dinheiro e mais sobre essa área de negócios e investimentos. Mas a partir de uma dúvida e de uma sugestão de um dos meus seguidores do Instagram, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico que é o mix das moedas latino-americanas ou sul-americanas. Mas claro, se você já é da casa, deixa um like de confiança para fazer o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Já se você é novato, espere até o final e se surpreenda com o meu conteúdo. Pode-se dizer que a relação entre tais vizinhos nem sempre foi tão positiva, e o Paraguai tem uma história bem feliz para contar sobre isso. No, God, no, stop! Mas o mundo cada vez mais globalizado, principalmente no pós-guerra, trouxe um novo cenário à tona, com uma real necessidade de estar com outras nações. Porque é como dizem por aí, se você vai só, vai rápido, e se vai acompanhado, vai longe. Ou seja, cada vez mais os países têm se unido para gerar um benefício mútuo, com menos tarifas, facilitando o trânsito de pessoas e de serviços. O Benelux foi o primeiro bloco econômico formado em 1944, com Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E ao longo dos anos foram surgindo mais e mais. O mais popular hoje, claro, é a União Europeia, consolidado em 93 através do Tratado de Maastricht, contando com agora 27 países após o Brexit. E se você ainda desconheça o fim prático de tudo isso, é basicamente união política e monetária entre tais países. Os principais que fazem parte dele você deve conhecer, né? Alemanha, França, Itália e tem vários outros nesse bolo todo. Claro, ele ganhou uma certa popularidade após a adoção do euro, pois grande parte dos países, cerca de 19, compõem a famigerada zona do euro, adotando essa moeda preferencialmente a partir de 2002. Galera, enquanto eu e vários da minha geração nasciam, a Europa simplesmente se unificava mais e mais. Assim, ao longo dos anos, as pessoas vêm atribuindo um sucesso fantástico a esse grupo. Por isso, lógico que muitos querem imitá-lo. There was an idea. Inclusive, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa famigerada ideia de união das moedas da América Latina. Só que antes da gente trabalhar, de fato, sobre essa união, é importante a gente ampliar nossas mentes quanto à União Europeia. Afinal, será que ela foi esse sucesso todo? Esse assunto, por mais que você ache página virada, ainda é uma polêmica e divide a opinião de muitos dos habitantes desses países. E de fato, a princípio, pode-se dizer que sim. Após a entrada dos principais países nesse bloco, ele acabou atraindo mais e mais. Afinal, uma parceria como essa poderia fazer um país pequeno se beneficiar muito. Claro, com essa relação mais próxima e íntima com os países maiores. Como já falei antes, com menos taxas e uma facilidade maior de transporte de pessoas e serviços. E ao longo dos anos, essa união se consolidou cada vez mais, com parlamento, conselho, comissão e, claro, um banco central. Se baseando nesse livre comércio entre seus participantes, a ideia inspirou o mundo e, inclusive, ganhou o Nobel da Paz em 2012. Por volta desse ano, inclusive, eles foram responsáveis por 20% do PIB global. I am rich though, right? Só que de lá pra cá, pode dizer que as notícias não foram tão boas, pois eles atravessaram várias turbulências, que vem trazendo mais controvérsias para os defensores desse grupo. Uma das primeiras foi a crise na Grécia de 2011. Outra que acabou sendo bem reverberada no mundo todo foi o Brexit, e foi a saída do Reino Britânico da União Europeia. Isso até balançou o grupo e fez com que surgissem vários adeptos pedindo a saída de seus países desse bloco. Mas a crise dos últimos anos tem sido cada vez mais fatal. Sim, a pandemia e os conflitos no leste europeu vêm cada vez mais trazendo rupturas a ele. Até porque eles acabaram desenvolvendo uma série de medidas que culminaram deixando eles mais dependentes da Rússia e também mais suscetíveis à inflação, que decolou nos últimos tempos, chegando a mais de 20% em alguns países desse bloco. Logo, teve um dos seus maiores crescimentos das taxas de juros nos últimos tempos. E nisso tudo, alguns países devem sofrer ainda mais no inverno que vai rolar por lá. Por isso, muitos cidadãos estão protestando. E por isso, se tratar de um conjunto, quem mais sai perdendo são os países mais desenvolvidos, como a Alemanha, que tem uma economia mais ou menos equilibrada, mas acaba sendo refém de uma política fiscal de seus aliados. Assim, por não ter a soberania e o controle sobre sua economia, ela acaba, como alguns especialistas dizem, pagando o preço. Inclusive, na crise que está instaurada agora, ela tem um grave perigo, por ter 50% do seu gás natural dependente do país de Vladimir Putin. Adeus.
Por isso, essa política acaba não sendo unânime nem por lá, nem na maioria dos países, o que pode desenrolar em novas saídas. E agora sim, voltamos para a América Latina, ou para a América do Sul, porque o México não vai sair da sua aliança com os Estados Unidos e Canadá. Bom, como estamos falando aqui, temos o famigerado Mercosul, o Mercado Comum do Sul, o qual vimos tanto falar nas aulas de geografia, e inclusive nasceu antes da União Europeia, em 1991, através do Tratado de Assunção. Mas aqui temos uma união mais restrita, onde há o livre comércio e uma política comercial. Uma união que nunca esteve tão próxima, até porque, com a eleição do nosso futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os países estão mais ou menos seguindo a mesma linha ideológica. Então, seria possível uma união das moedas? O Plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Esse vídeo é meramente informativo, deixe de lado qualquer paradigma, ideologia ou questão política, até porque essa questão também foi debatida pelo governo anterior, onde o próprio ministro Paulo Guedes acabou defendendo a ideia do peso real. E mesmo com ideologias bem diferentes, alguns dos defensores do atual governo também defendem essa união da América Latina. So this is the famous Suicide Squad. Aí você me pergunta, daria certo ou não daria? O que você espera de tudo isso? E como já falei, não tô aqui para dar a minha opinião, mas seguir exemplos. Então, vamos trazer alguns dos ensinamentos aprendidos lá na Europa, a qual inclusive é bem mais desenvolvida economicamente. E agora rufem os tambores. Essas medidas são realmente eficazes, fazem sentido ou não? Bom, se estamos falando da maioria dos países, faz muito sentido. Só que para o Brasil não faz muito. Isso porque, deixando de lado a contribuição em bens e serviços, nossos vizinhos conseguem lidar pior ainda com a economia do que a gente. A Argentina mesmo ganhou uma Copa e está aí com seus 90% de inflação. Isso é o comum por aqui. Assim, uma unidade monetária dessa união deveria ter uma regra fiscal para geral. E quem sairia perdendo, claro, seria a gente, tirando completamente o nosso controle sobre a situação. Ou seja, a política econômica iria depender também dos nossos vizinhos. Se eles tivessem inflação acima da normal e a gente não, a média acabaria fazendo o Banco Central dessa união fazer com que as taxas de juros continuassem lá em cima, o que implica em menos investimentos, menos negócios e menos consumo. É justamente isso que acontece lá na Alemanha com a União Europeia. Eles têm que seguir normas rígidas pela situação da maioria dos outros países. E digamos que não é isso que queremos por aqui, porque de fato, quando um país estabelece a sua própria política econômica, ele tende a lidar melhor com sua própria inflação, com suas crises e com suas questões monetárias. E agora, claro, deixa a sua opinião aqui nos comentários se concorda ou discorda de mim, estou aberto ao diálogo. Se inscreve no canal para me motivar a estar sempre por aqui gravando mais e mais vídeos. E claro, não se esquece de curtir e compartilhar se você acha isso útil. O vídeo é esse e até a próxima.